Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. E aí, como é que vocês estão hoje? Estão tudo bem? Hoje é o nosso segundo encontro de artes e gostaria de dizer que a gente vai fazer duas atividades, que são quatro de arte, né? Hoje a gente vai dar uma acelerada aí. Vamos fazer duas porque sexta-feira passada foi feriado e vai ter um próximo feriado na sexta-feira que vem. Então a gente vai acelerar hoje para vocês não ficar sem a explicação, te dar uma aceleradinha aí que também o prazo está encerrando, né? Até dia 15 de abril para vocês fazer a entrega desse material. Essas primeiras imagens aqui que eu coloquei, pessoal, ela se refere ao assunto. Esse aqui fala do Brasil no período colonial e esse aqui fala do Brasil na missão francesa. Esse aqui é o Teatro da Paz, pessoal, em Belém, isso aqui, ó. Uma foto antiga, tá? Vocês já foram no Teatro da Paz? Se não, é bom ir, pessoal, é muito legal lá. Eu acho que deve estar até fechado, nem sei como é que tá, por causa dessa situação de pandemia, né? Continuando. O primeiro conteúdo de hoje, pessoal, a gente vai falar de arte e colonização. As obras reproduzidas no Brasil Colônia retratam diferentes elementos que participaram da formação da identidade nacional. São vários elementos, pessoal, que são retratados nesse Brasil Colônia. Lembrando que esse período aí, pessoal, o Brasil era colônia de Portugal. E em busca desses diferentes elementos e a retratação desses diferentes elementos gera a formação da identidade nacional. Esse processo, pessoal, ele acontece também juntamente com o processo da exploração do país, né? Lembra que a gente é colônia e Portugal está explorando a gente. Explorando a madeira, né? Que é o pau-brasil, que ele tirava a cor para tingir as vestimentas deles e também para fazer instrumento musical e várias outras situações que aconteciam também. Embora a arte anterior ao descobrimento, pré-histórica, pré-cabralina e indígena tenha apresentado linguagem rica em simbologia e bastante representativa da criatividade, da sensibilidade e habilidade desses povos, quando os portugueses chegaram aqui, essa produção não foi valorizada. Esse foi um dos problemas, pessoal. Lembra lá do assunto anterior, a cultura? Nesse período, ela se comportava assim. Eles achavam que eles eram os desbravadores, chegavam num determinado local e através disso e da força, né? E essa chegada, pessoal, dos portugueses, eles não valorizaram o que já tinha aqui, né, da cultura local, nesse caso a cultura indígena. Eles, por meio da força, valorizaram a cultura deles. Mas lembra, pessoal, da mesma forma também, os índios, eles revidam também. Não foi um processo também fácil para os portugueses. Tanto que quando os jesuítas vieram para o Brasil, o processo de catequização ele foi bastante complexo. Continuando, a partir de 1534, a Igreja Católica se encarregou das manifestações artísticas brasileiras. A arquitetura foi a primeira delas. Construíram fortalezas militares e religiosas com material enviado de Portugal, como carga-retorno. Esse tipo de arquitetura, conhecido como colonial, se tornou uma expressão direta da arte portuguesa. E as manifestações que aconteciam artísticas eram bastante na arquitetura. Quando foi passado para a Igreja Católica, essa está à frente, né, para resolver essas questões, eles foram logo de evoluir a parte da arquitetura, sendo que a colonial ela se tornou a expressão direta da arte portuguesa. Então, nesse período, pessoal, essa arquitetura ela era bastante vista nas capitais do Brasil, que nessa época também ainda era colônia, pessoal, lembra? Ainda não era o país. A arte colonial brasileira se expressou especialmente pela escultura, desenho, pintura e arquitetura, que eram utilizados sobretudo na construção e ornamentação de igrejas, conventos e mosteiros. Por meio de desenhos e pinturas desse período é possível conhecer o cotidiano do país que estava sendo transformado. A Igreja Católica, que foi uma
grande financiadora da arte na Europa, também investiu no Brasil, trazendo para cá os jesuítas responsáveis pela construção de grandiosas igrejas, repletas de ouros e escultura de santos católicos. A arte colonial brasileira, pessoal, ela se expressava pela escultura, pelo desenho, pintura e arquitetura. Esses acontecimentos, pessoal, olha só, a igreja estava lá. A igreja, pessoal, nesse tempo, ela era muito forte. Ela tinha forte influência. Não que hoje não tenha, mas ela prefere ficar mais na dela por ali, né? E através da igreja acontecia os movimentos artísticos, que vinha também a ornamentação, construção, ornamentação de igrejas, conventos e mosteiros. Então essa parte, pessoal, eles organizavam as equipes lá de trabalho. E o que era elaborado era o que acontecia na Europa. Lembra da influência. Portugal é um país europeu também. Eles vão trazer as influências europeias para o Brasil. E o que era da cultura local foi esquecido. No caso, foi esquecido não foi levado em consideração. E a Igreja Católica, pessoal, foi uma grande financiadora da arte na Europa. Então, nada diferente, entendeu? Isso também ela investiu aqui no Brasil também. Os jesuítas. Lembram do movimento? Esse movimento, pessoal, dos jesuítas, eles são muito responsáveis por essas construções que nós temos hoje, se vocês forem prestar atenção. Algumas igrejas católicas que existem, elas já são de bastante tempo. Elas são desse período colonial, que são os prédios históricos. Olha só. Estamos dentro da igreja. Olha que espetáculo. Quando aproxima muito assim, a imagem ela já não fica tão com qualidade, mas dá para ter uma apreciação bem interessante. Ó. E aqui do lado de fora. Não está carregando a imagem. Ó, período colonial. Lembrando que isso aqui é período colonial, pessoal. Passar aqui mais para uma outra parte aqui em Belém. Agora a gente vai ver um pedaço do centro histórico. Olha só. A arquitetura. Arquitetura portuguesa isso aqui, pessoal. Ó. Praça Dom Pedro II.
Deixa eu ver se carrega aqui. Tá um pouco lento. Ó. Que interessante, pessoal. Vamos para o próximo aqui. Esse aqui eu acho que vocês conhecem. Ele fica no Ver o Peso. No Ver o Peso, esse é o nome certo. Ó, isso aqui é tudo pré-histórico, isso aqui, ó. Período colonial, pessoal. Ó, esse aqui tá até um pouco... Ó. Ó. Tem até um bar meu aqui, ó. Bar do Alan. Tá um pouco lento, pessoal, para carregar. Mas deu para perceber que Belém ela foi bastante... Ela teve um investimento considerado nesse período. Ó. Arquitetura. Aí já aqui é o lado do ver o peso, pessoal. Ver o peso. Que aí esse aqui já é um prédio mais novo, né? Isso aqui não faz parte desse período. Então, continuamos. Agora a gente vai ver um vídeo para fechar essa parte do Brasil colonial. Vamos ver? Arte colonial brasileira. A arte colonial brasileira é o termo pelo qual se categoriza toda obra artística produzida no Brasil, durante o período em que o país permaneceu como colônia de Portugal. De modo geral, a arte classificada como colonial brasileira é aquela produzida entre os séculos XVI e XVII, com destaque para a arquitetura e decoração de interiores. Arquitetura colonial. Após a chegada dos europeus e sua consequente ocupação do litoral, iniciou-se a construção das primeiras vilas, como por exemplo São Vicente, no litoral paulista. Atualmente, as cidades de Olinda, Paraty, Laguna, Cidade de Goiás, Cachoeira e São Sebastião e outras no interior de Minas Gerais ainda conservam as construções desse período. Casas, igrejas e solares representam parte da história do país e são protegidos como patrimônio histórico, cultural e artístico do povo brasileiro. A arquitetura era bastante simples, sempre com estruturas retangulares e cobertura de palha sustentada por estruturas de madeira roliça inclinada. Essas construções eram conhecidas por tejupares, palavra que vem do tupi-guarani teji, gente, e upad, lugar. Com o tempo, os tejupares melhoram e passam os colonizadores a construir casas de taipa. Com essa evolução, começam a aparecer as capelas e os centros das vilas, dirigidas por missionários jesuítas. Nas capelas há crucifixo, a imagem de Nossa Senhora
e a de algum santo, trazido de Portugal. As primeiras cidades construídas pelos portugueses não possuíam um planejamento urbano definido, tendo casas construídas muito próximas das outras. Os materiais empregados variavam de acordo com a localização. No litoral, utilizava-se pedra e cal, no interior, barro batido, madeira e barro ou pedra. Além das cidades litorâneas, outro ponto importante de ocupação eram as fazendas onde se produzia açúcar, o melaço e a cachaça. Alguns artistas dedicaram-se a retratar as cenas das fazendas e engenhos, especialmente Frampost, Debré e, já no século XX, Cícero Dias e Vicente do Rego Monteiro. A arte religiosa assume grande expressividade nesse período. Com o intuito de catequizar os índios e manter os preceitos da Igreja Católica, os portugueses construíram várias igrejas replicando aquelas que existiam em Portugal. A arquitetura religiosa foi introduzida no Brasil pelo irmão jesuíta Francisco Dias, que trabalhou em Portugal com o arquiteto italiano Felipe Terzi, projetista da Igreja de São Roque de Lisboa. As pinturas e esculturas desse período eram feitas por padres e jesuítas, seguindo o estilo mineirista. A partir do século XVII, começou-se a utilizar um estilo que ficaria mais associado ao tipo de arte empregado na decoração de igrejas de todo o Brasil colonial: o estilo barroco. Agora vamos falar um pouco sobre a segunda atividade de arte, pessoal. Falando aqui, pessoal, da segunda atividade de arte aqui, que é preciso, vocês vão ler o texto, fazer a sua compreensão e responder. A primeira questão, você vai observar a obra, vai fazer a leitura aqui também, e a partir do momento dessas duas análises, você vai responder. No caso, marcando, né? Qual dessas alternativas aqui é essa primeira questão, tá? É de marcar. A segunda questão também, pessoal, é de marcar. São apenas essas duas, tá? Dessa segunda atividade. Lembra que tem a terceira também, pessoal. Que a gente já vai falar. Dando continuidade ao conteúdo, pessoal, agora a gente vai falar da terceira. Dando continuidade do conteúdo, pessoal, agora a gente vai falar da terceira aula. O conteúdo de agora, a Missão Francesa. Um movimento que foi muito importante, pessoal, para o desenvolvimento do nosso país. Na Europa, o Império de Napoleão perde poder e ele é exilado em 1814. Dom João contrata alguns artistas franceses que desejavam sair da França, pois tinham apoiado Napoleão. Como Napoleão foi exilado, não fazia sentido esses artistas franceses continuarem na França, pois esse apoio, pessoal, que eles dão para ele, quem assumiu o poder depois dele era um opositor a ele, então não fazia sentido esses artistas ficarem lá. Então, com esse contrato, eles trouxeram o que estava acontecendo na França e todo aquele movimento que acontece nesse período aqui, pessoal. Que é toda aquela ruptura de
Em 1816, encarregado da fundação da Academia Imperial de Belas Artes, inaugurada em 1826, na qual os alunos poderiam aprender as artes e os ofícios artísticos, esse grupo ficou conhecido como Missão Artística Francesa. Chefiada por Jacques Le Breton, que dirigia a Academia Francesa de Belas Artes na França. Traziam a modernização desejada pelo soberano. Vieram pintores, escultores, arquitetos, músicos, artesãos, mecânicos, ferreiros e carpinteiros. Esse período, pessoal, foi muito importante pela chegada de pintores, escultores, arquitetos, músicos, artesãos, mecânicos, ferreiros e carpinteiros. Por quê? Porque essa galera aí, pessoal, esses profissionais, eles iam desencadear esse movimento aqui no Brasil, que teve esse nome, e através desse movimento desenvolver um novo modelo de país, com mais estrutura e com mais cara de Europa. Eles pintavam, desenhavam, os artistas franceses pintavam, desenhavam, esculpiam, construía a moda europeia. Obedecia o estilo neoclássico, um estilo que propunha a volta dos padrões da arte clássica, grego-romana. Lembrando, pessoal, que a arte grego-romana é aquela que impõe a beleza, né? Da antiguidade e do renascimento. O artista não deve imitar a realidade, mas tentar recriar a beleza ideal em suas obras, por meio da imitação dos clássicos. Então, eles trouxeram esse modelo para cá, para o Brasil. Embora os brasileiros tenham reagido desfavoravelmente à invasão dos artistas estrangeiros, pois se tratava de uma nova colonização cultural, esses deixaram uma profunda influência na arte brasileira, principalmente na pintura, na paisagem, urbana e arquitetura. Eles influenciaram bastante, pessoal. Tanto que esse período que eles chegaram aqui no Brasil era o período também que aconteceu a explosão da borracha. A borracha, pessoal, foi um movimento muito interessante para a Amazônia e principalmente para Belém, capital aqui do nosso estado. Com o dinheiro que eles tinham, né, os poderosos, eles investiram drasticamente na cidade. E essa nova colonização cultural deu seguimento a esse movimento, que deixou uma forte influência na arte brasileira. Tanto que hoje ainda tem bastante em Belém. Um exemplo, como eu coloquei no início do slide, o Teatro da Paz. Ele foi muito importante, pessoal, nesse processo aqui. Ele formou bastante artistas brasileiro e paraense, tanto na música quanto que era lá que acontecia as apresentações e também as formações. Lembrando que essas profundas influências, elas vêm também e elas formam também. Lembro que daqui também foram levados artistas para se formar no estrangeiro. Foram muitos artistas, muitos músicos nesse período aqui do dinheiro, né, da borracha,
para a Europa. E eles trouxeram essa eles trouxeram esse novo expoente para o estado. Esse estilo neoclássico, pessoal, ele faz a ruptura do barroco colonial português. Aí já entra um outro processo, né? Que é aquele que a gente citou. E de quebra eu trouxe aqui, pessoal, um link de um documentário feito aqui, Belém 400 anos, a influência francesa na capital paraense. Isso aqui está disponível no YouTube. Ele tem quase 1 hora, ele é um documentário falando desse processo da França na capital Belém. Ele é bem interessante. Eu assisti e recomendo. Continuando. Agora a gente vai assistir um vídeo para fechar a explicação e dar continuidade no assunto. O portal da Academia Imperial de Belas Artes, projetado pelo arquiteto Grandjean de Montagny, ainda adorna o interior do Jardim Botânico no Rio de Janeiro. A construção é resquício do apogeu do estilo neoclássico implantado no Brasil no século XIX pela Missão Artística Francesa. Composta de 43 integrantes, entre pintores, escultores e arquitetos, a Missão Artística Francesa chegou ao país em 1816 sob o comando de Joaquim Le Breton. Com a morte de Le Breton em 1919, a missão passou a ser chefiada pelo pintor Jean-Baptiste Debré, que registrou as cenas da corte portuguesa no Brasil. A Missão Artística Francesa provocou uma mudança significativa no desenvolvimento estético brasileiro. O país rompeu com o barroco e voltou-se para o formalismo neoclássico. Artistas como o pintor de paisagem Nicolas Antoine Tonnet tinham domínio pleno da representação plástica neoclássica, caracterizada pela composição geométrica, pelo desenho rigoroso, pelo perfeccionismo técnico e pela elaboração no tratamento da luz. As formas são puras, com nitidez nos contornos das figuras, solidez na representação dos volumes e respeito às regras rígidas da perspectiva. Mesmo trabalhando com temas brasileiros, os pintores da missão seguiam as rigorosas regras da academia em sua maneira de pintar, adotando formas comportadas e idealizadas, além de cores que não retratavam a exuberância da paisagem tropical. Nas telas, ainda se percebe uma certa atmosfera francesa. Esses princípios foram herdados pelos pintores formados na Academia Imperial de Belas Artes, que depois de 1898 passou a se chamar Escola Nacional. Em A Primeira Missa no Brasil, de Vitor Meirelles, por exemplo, estão presentes a austeridade, a harmonia, a ordem e o equilíbrio, características dos mestres da missão, ainda que o colorido seja mais vibrante. Na segunda metade do século XIX, sob influência do romantismo, podemos ver na Iracema do pintor José Maria de Medeiros, naturalizado brasileiro e formado pela Academia, o respeito pelas proporções clássicas de representação do corpo, o que confere à figura um padrão idealizado que não condiz com a imagem real do indígena brasileiro.
Outro exemplo disso está na obra A Batalha do Havaí, pintada por Pedro Américo, que seguiu os rígidos padrões de composição de seus mestres. Em 1831, depois de formada a primeira turma de alunos na academia, Debré retornou à França e publicou a obra Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, com 153 gravuras do período em que permaneceu em nosso país. Debré nos deixou como legado os retratos de nossa gente. Por meio de sua obra, o Brasil pôde se olhar e se reconhecer. Em diversas pinturas do artista, podemos encontrar nossa identidade na beleza, nas cores e nos grafismos dos rostos indígenas, nas cenas simples e coloridas do cotidiano brasileiro do século XIX, ou no registro dos cruéis castigos corporais característicos de uma sociedade escravagista. Agora a gente vai falar, pessoal, da terceira atividade aqui. A terceira atividade, pessoal, ela consiste em ler e compreender o conteúdo, né? Através da sua compreensão, você vai dizer se essas afirmativas aqui, se elas são verdadeiras ou elas são falsas. Colocando um Vzinho para verdadeiro ou um F para falso. Tá ok? Qualquer dúvida, pessoal, eu estou aqui no Zap para tirar a dúvida de vocês, tá? Muito obrigado e eu estou lá aguardando vocês.